Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Pessoal, é o seguinte, a gente fez uma previsão ou algo do tipo, uma análise de Liverpool e Real Madrid, tá? E eu vou compartilhar com vocês uma coisa que a gente falou no vídeo da segunda-feira, sem ser essa passada. Vou sempre buscar evoluir. Como que você faz essa busca de evolução aí, né, que você tanto fala? É dessa forma, tá? Para isso, eu vou mostrar onde está o meu erro e vou mostrar o que evoluiu do meu erro até agora, tá bom? Esse vai ser a temática desse vídeo, tá? E aí a gente vai eu vou me ver falando sobre esse jogo a partir dos stories, dos shorts que a gente acabou fazendo, tá? Pessoal, dia de entender Champions League aqui no NS Soccer. O que é importante na Champions League para todo mundo, tá? Manter a posse na defesa e no meio, tá? Além disso, converter passe para chute e chute para gol. Se você for mandante, ainda adiciona manter a posse no campo de ataque também, tá? No último terço do campo. Feito todo esse preâmbulo, vamos a entender o Liverpool. O Liverpool vai mediano em quase todos e muito mal na conversão de chute para gol, mas tem overall 82. Além disso, o Real Madrid, overall 64. Mantém mais a posse fora de casa, mas tem muita dificuldade, muita mesmo, de converter passe para chute e chute para gol. Se o Real Madrid melhorar essa conversão, o Real Madrid é favorito. Se não, Liverpool vence provavelmente o primeiro confronto e no geral o Real Madrid leva a melhor. Mas, vale ressaltar, o Real Madrid precisa melhorar essa conversão de passe para chute e de chute para gol em Anfield. Ok? Vamos ao ponto aqui. Primeiro, eu estou com a mesma camisa do último vídeo, que me deixou muito triste, tá? Isso, eu não imaginei que eu tivesse somente uma camisa utilizando aqui, né? Não me atentei a isso até agora. Mas voltando ao que é do jogo, tá? Temos um grande ponto aí. Quando a gente observa a análise e observa um jogo, por exemplo, como foi o 5-2, o mais natural é a gente falar, poxa, erramos a análise com muito, está tudo errado, nada faz sentido, e não é bem assim. Qual é o grande ponto e qual é o ponto que vai ficar? É entender qual conjunto de dados eu vou selecionar para entender meu ponto de vista, e onde eu vou chegar com isso. Compartilhar de novo essa tela com vocês, se vocês já estão acostumados, tá? Vou colocar novamente aqui Liverpool e Real Madrid. Tá? Isso já com os dados modificados. Liverpool e Real Madrid já observando, tá? E aqui nesse caso eu estou pegando, ok, Liverpool como mandante, Real Madrid como mandante, tendo em vista o último jogo também, tá? Então obviamente o último jogo prejudicou a nota do Liverpool como mandante. Mas nesse cenário onde a gente está observando, vale a pena a gente ressaltar que se caso a gente fosse observar os dados que ainda não tiveram esse confronto, né? São os dados do Real Madrid como mandante e do Liverpool como visitante, Liverpool que tem na primeira fase uma das melhores campanhas da Champions, a gente estaria observando um cenário no Bernabéu com uma diferença de menos de um gol, ou seja, ou a gente apostaria no empate ou uma vitória do Real Madrid, mas por uma margem mínima, está sendo um confronto muito equilibrado. E onde está o grande erro que a gente fala, o grande ponto de evolução? Está aí a gente entender que quando eu coloco todo mundo no mesmo pacote, quando eu coloco todo mundo, por exemplo, Real Madrid mandante, Liverpool visitante. O Real Madrid mandante enfrentou até agora na Champions League 4 jogos contra equipes, 2 jogos, né, contra equipes que foram eliminadas no próprio grupo. E um jogo com uma equipe que classificou do próprio grupo. E depois agora vai enfrentar o Liverpool, então a gente vai ter 2 jogos de mandante, 2 jogos de mandante com quem classificou para as oitavas para frente, e 2 jogos de mandante contra quem foi eliminado. Tá? O Liverpool, mesma coisa como visitante, agora vai ter 2 eliminados e 2 classificados. Onde está o meu ponto? Que se a gente for observar os dados desses jogos, a gente tem que analisar o quanto se varia esse comportamento das equipes. Tá? E para isso,
e aí vem o grande ponto, a gente vai chegar num gráfico, que eu vou tentar dar um zoom aqui na tela, para, obviamente, fortalecer a amizade e melhorar para vocês a visão, tá? Eu trabalho com 2 telas, então por vezes eu fico cego, mas é sempre importante a gente falar sobre isso daqui, tá? Então vamos lá. Voltando para cá. Este é um gráfico de controle, tá? Então eu vou até mudar aqui o gráfico, porque esse 0 não vai fazer muito sentido. Vamos colocar um mínimo de 0,6, tá? Para a gente ter um zoomzinho aqui no gráfico. Então só estou dando um zoom, não muda a escala, não muda o resultado. Nessa parte de baixo, essa parte do meio, perdão, essa linha em cinza, a gente tem a média de como a equipe se comporta em todos os cenários que a gente vai calcular aqui. Depois a gente tem um teto e um mínimo, tá? Que são as linhas em amarelo, o teto, e o mínimo em azul. Como que o Real Madrid se comporta em termos de overall, jogando no geral contra equipes de porte alto, tá? Equipes que classificaram para a segunda fase. Real Madrid tem um overall 73. Como que o Real Madrid se comporta jogando contra equipes que tiveram abaixo dessa tabela no geral, né? Sem casa e fora? Também overall 73. Real Madrid como mandante contra a equipe ou contra as equipes que classificam, geralmente. Vai para o overall 80. Real Madrid como mandante contra as equipes que não classificaram tem o overall 75. Real Madrid como visitante contra as equipes de topo tem o overall 72. E Real Madrid como visitante contra equipes que não classificaram tem o overall 72. O que a gente vê do Real Madrid? Uma constância muito grande. Ele joga muito bem, e aí jogar muito bem não é ter padrão de jogo em si. Ele se adapta às circunstâncias do jogo e consegue produzir mais ou menos o mesmo saldo em quase todas as partidas. Jogando em casa, jogando fora, jogando contra equipes de mais alto nível ou de menor nível. Real Madrid vai de fato muito bem. Ah, Iago, mas e o Liverpool? Aí muda, porque eu não posso nem mexer na escala do gráfico. Porque a escala do gráfico é essa. Se o Real Madrid a gente viu, e aliás até visualmente agora faz mais sentido esse 0 aqui para vocês. Se o Real Madrid a gente viu tudo estreitinho, do jeito que está na tela para vocês, ou seja, não tem muita variação, o Liverpool é o extremo oposto. Tem muita variação. Então, o Liverpool, no geral, jogando contra equipes de ponta, tem overall 41. Depois, quando ele vai jogar contra equipes que não classificaram, overall 79. Quando ele é mandante contra equipes que classificaram, overall é 49. Quando ele é mandante contra equipes que não classificaram, overall é 71. Quando ele é visitante contra equipes que classificaram, overall é 28. E depois ele tem overall 92 contra equipes que não classificaram. Ou seja, essa equipe do Liverpool vai bem contra as equipes mais fracas e tem uma dificuldade muito grande contra as equipes que classificaram. E aí você coloca nesse pacote Napoli e Real Madrid. Então, Napoli, que classificou no grupo do Liverpool, como primeiro, inclusive, né, por saldo, mas como primeiro, e Real Madrid, agora, nesse confronto direto, fazem com que o Liverpool tenha, de fato, uma média mais baixa. Então, não é que o Liverpool tem o overall ruim na competição. O Liverpool tem, se não me falha a memória, somou 15 pontos até agora, né, na competição. O Liverpool, até a fase de grupos, ele tinha a terceira melhor campanha. Ele perdia para o Bayern de Munique, teve a melhor campanha, 18 pontos, e para o Napoli, que teve 15 pontos, mas teve saldo melhor que ele. Então a gente está olhando para uma equipe que teve uma pontuação elevada, mas que as dificuldades que o Liverpool teve foram contra as grandes equipes, seja como mandante, seja como visitante, ou no geral. Então, quando a gente fala dessa melhora da análise de jogo, é exatamente isso. Como que eu vou organizar a minha equipe, como que eu vou organizar a análise, entendendo o contexto. E isso é muito importante, entender o contexto faz com que a gente tenha, de fato, uma análise mais consciente daquilo que a gente pode ou não falar ao longo do jogo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da vantagem que o Real Madrid precisava converter melhor, de fato precisava. Não é um erro de análise. E, de fato, por ter convertido melhor, teve um resultado muito amplo em ênfase. Porém, é válido a gente aprofundar. Quando a gente fala, por exemplo, dessa vantagem do Real Madrid, a gente coloca 90-84.
ou seja, um jogo muito parelho, no geral, né? Isso observando casa e fora no geral. Se a gente for fazer esse exercício, né, de pegar essa mesma equipe, vou pegar o Real Madrid, no geral, ou seja, sem mando de campo, tá? Contra o Liverpool, né, simplesmente observando o nível de equipe que eles jogaram, tá? Ou seja, eu quero observar agora as melhores equipes. Tá? Só confronto direto contra as melhores equipes. A gente está falando disso daqui. Overall, que era muito próximo, já tem uma diferença gritante. E a gente já colocaria o Real Madrid como extremo favorito. Então, assim, percebam como essas análises que a gente está fazendo se modificam a partir do contexto. O que é natural e bom, tá? Deixo muito claro isso. É natural e bom. Por quê? Porque na hora de analisar te dá diferentes perspectivas daquele cenário que você está. Então, quando a gente fala que a gente vai buscar evoluir para a gente concluir o vídeo, é justamente nesse sentido. Olhamos o jogo, identificamos o ponto onde estava, ali de melhoria, e esse ponto de melhoria a gente traz como explicação. A gente vai fazer isso constantemente, tá? É natural. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E vou pedir para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. A gente quer aumentar demais os inscritos, chegar a 1000 inscritos pelo menos esse ano. Então eu peço muita tua ajuda para a gente conseguir essa meta. Combinado? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho e valeu!